Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante NET, já agradecendo sua audiência qualificada aqui, mais uma edição do programa Em Pauta. E na edição de hoje nós vamos conversar com várias mulheres aqui hoje. Vai ser uma mesa redonda com duas mulheres, na verdade, com a doutora Maristela Rodrigues e também com a Tânia Silva. Doutora Maristela, advogada, a Tânia, que é economista aqui na cidade de Anápolis, e vamos falar sobre um bate-papo muito interessante, viu? Sobre nós, mulheres. Vamos falar sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, a realidade da mulher, como é que tem sido os direitos das mulheres aqui na cidade, no município. Olha, tá imperdível, claro, violência, infelizmente, né, vem crescendo com relação a nós mulheres, então você, mulher, é mais do que a minha convidada a participar desse bate-papo aqui na sala de estar do programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui do canal 14 da NET Anápolis. Daqui a pouquinho, esse bate-papo muito bacana, você não pode perder. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento muito especial à ABM Comunicação Integrada, que é a agência de comunicação que produz este programa. Olha, você que precisando aí de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, marketing digital, marketing político, não pode deixar de entrar em contato com o pessoal da BM Comunicação Integrada, tá bom? O telefone deles no WhatsApp é o 991057392. 991057392. Quero agradecer ao Centro de Estética e Beleza Paula Castro, que atende diariamente, inclusive aos domingos e feriados aqui na cidade de Anápolis, mais precisamente ali na rua Senador Canedo, no bairro Jundiaí. O telefone de lá é o 3943-4545. Eles cuidam tão bem de mim, justamente aqui para apresentar o programa, tá bom? Agradecendo a parceria aí da Paula Castro, e eu gostaria que, claro, você também fosse bem cuidado, por isso a minha dica para você é o Centro de Estética e Beleza Paula Castro. Dado o recado, quero também falar com a Omega do Balão, viu? Várias dicas, joias, óculos solares, armações, relógios, canetas executivas, olha, também carteiras masculinas de couro, vários acessórios. Omega do Balão, que era bom, está de volta aqui na cidade de Anápolis, Rua Barão do Rio Branco, número 978, no centro da cidade. Vai lá, eu sei que você é telespectador aqui do programa Em Pauta, nos acompanha aqui diariamente aqui no canal 14, tem desconto, viu? Vai lá, fala que viu, assistiu esse comercial aqui, tem desconto na Omega do Balão, viu? Quero agradecer as balas de coco, dona Neuza, só de falar, já me deu água na boca. Balas de coco que derretem na boca. Faça a sua encomenda. Também tem desconto aqui para o telespectador do programa Em Pauta. 99674-9282. 99674-9282. E não posso deixar de agradecer a boutique Érica Christian, que sempre me veste aqui no programa. Hoje, nessa edição, eu estou aqui com um macacão jeans muito, muito versátil, muito também confortável. Claro, da Cantão. E várias outras marcas você encontra ali também na Érica Christian Boutique, que fica na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí, tá bom? Daqui a pouquinho, mês de outubro, já terá nova loja, mas também ali no mesmo endereço, na Avenida Pinheiro Chagas, tá bom? A minha dica para você que precisa de um look para o final de semana, para trabalho, agora esse aqui, por exemplo, é um look bom para trabalho, pode ser também para dar uma esticadinha, né? Fica a dica para você, Boutique Érica Christian, ali no bairro Jundiaí. Mas vamos parar de conversar, né? Agradecendo a todos que continuam aqui nos acompanhando. Você que chega junto nesse momento aqui no canal 14, obrigada aí pela sua audiência. Vamos um bate-papo aqui com as mulheres, falando sobre quem? Sobre nós, né? A pauta hoje é de nós mulheres hoje. Mulheres em pauta. Você não pode perder. Vamos ao bate-papo. Assinante NET, é um prazer contar com a sua audiência qualificada aqui no programa Em Pauta, na sala de estar aqui do canal 14 na NET Anápolis. E hoje nós vamos bater o papo de mulher para mulher, viu? E hoje as nossas convidadas são duas mulheres aqui da nossa cidade, a doutora Maristela Rodrigues, advogada, e a Tânia Silva, economista. Meninas, sejam bem-vindas aqui à sala de estar do programa Em Pauta. Obrigada, Blenda, pelo convite, por estar aqui, né? E quero cumprimentar todos os assinantes da NET. Muito obrigada, Brenda, pelo convite também. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante que é nós mulheres, né? Então, é um prazer e eu espero contribuir com o programa e também para a informação de quem está nos ouvindo, né? Olha, você mulher, na verdade, é mais do que convidada, né? Exato. Esse bate-papo aqui, vamos chamar de entrevista, né? Que parece que fica tão longe, né? Esse bate-papo aqui mesmo, nessa sala de estar, que a gente
acaba entrando aí na sua casa também, e você que nos acompanha no youtube.com/programa em pauta. Meninas, o trabalho, né, das mulheres, na verdade, de valorização da mulher, vocês têm acompanhado o trabalho na cidade de Anápolis, por exemplo? Existe o Conselho da Mulher, né? Existia a Diretoria da Mulher, um centro de referência que é, na verdade, o nome já até falava, né? Era uma referência Era uma referência para a mulher, né? exato. Vocês têm acompanhado como é que tem sido? Bem, Brenda, essa parte eu acredito que eu acompanho um pouco mais do que a Tânia, né? Acompanha mais do que... Então, o problema nosso é o seguinte, o Conselho de Direito da Mulher do município de Anápolis está praticamente desativado, sem nenhuma atuação, praticamente há quase 2 anos. Eu fui presidente desse conselho durante 2 mandatos e fui membro, conselheira, também em 2 mandatos anteriores. Então, assim que nós saímos, foi passado para uma nova diretoria e depois foi passado o mandato novo, deixaram de ter reunião, eu não sei dizer bem o porquê, mas está fazendo falta. Por quê? Deixou de se fazer a proteção da mulher, de cobrar das autoridades os nossos direitos. Então, é um absurdo. Uma instituição dessa, né, pode brigar mais, né? Consequência direta disso, do Conselho não estar funcionando, é que a Diretoria da Mulher do município de Anápolis foi desativada. Você acredita nisso, ouvinte? Foi desativada. O que está funcionando é o centro de referência que você falou, que tem lá como diretora a doutora Erondina, que eu admiro demais. Ela uma mulher lutadora, guerreira, nessa causa do direito da mulher, mas está funcionando somente o centro de referência. A diretoria da mulher, a executiva municipal, né, achou que não era uma coisa assim tão importante para o município e simplesmente desativou. E nós, mulheres, eu digo nós, toda a sociedade, nós não calamos. Muitas nem sabem que essa diretoria foi extinta. Nem sabem que existia, né? Também, ou que existia, mas... às vezes pelo menos a gente via, quando a diretoria existia, havia grandes manifestações do direito da mulher, cobrança das autoridades, trabalhava mais, tinha mais, o trabalho mais amplo junto à delegacia da mulher. Isso, para mim, eu fico muito preocupada, porque eu sou uma lutadora dessa causa, sabe? Eu fico muito triste. E quando a gente participa, né? Eu lutei muito para que esse conselho fosse criado, para que tivesse atividade e continuasse as atividades cobrando. Então, assim, uma das consequências maiores é que, por exemplo, teve o Dia Internacional da Mulher e não teve vários eventos que a gente fazia antes. Então, eu fico preocupada. Vou dar um exemplo também que a gente sempre cobrava, né, e que não está sendo cobrado agora. Até no meio da justiça, poder judiciário, há discriminação contra a mulher. Há alguns juízes, pois e até onde não devia, porque são pessoas que conhecem a lei, discriminam. Tem juízes que chegam ao absurdo, porque a mim é um absurdo, habilitar numa sentença honorários maior para um homem e menores para as mulheres advogadas. Então, isso é um absurdo. Isso no meio que se conhece a lei. Imagina onde que não se conhece. A gente sabe, então, né, por exemplo, aqui em Anápolis não tem também um lugar de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Isso era cobrado pelo Conselho Municipal da Mulher. Então, são tantas atividades que deveriam estar mais... direitos que eram exigidos. Exato. Havia várias. Estamos regredindo, gente. Pois espaços, né? Aí de repente está perdendo agora, né? Olha, o que é interessante, enquanto a doutora falava, eu fiquei aqui pensando. Quando você estuda, porque eu ministrei treinamento para secretariado executivo, e quando eu iniciei com esse curso era somente para mulheres. Hoje ele já é estendido para os homens, né? Aí você vai pegar a história, você verifica a evolução que tem. Aí você conquista esse direito de um conselho para poder brigar pelos direitos, né, da mulher. Aí, de repente, no pleno século XXI, né, terceiro milênio, a gente vê uma regressão, né, um retrocesso nisso aí. E isso preocupa, porque, na minha concepção, à medida que o tempo passa, que a gente evolui,
né, passa para o século XXI, você pensa que tudo vai ser diferente, Pô, vão né, tudo que vai melhorar, ser né? moderno, né, que tudo vai ser melhor. Né? Só que a gente depara ainda com a discriminação da mulher no mercado de trabalho, porque não é só no direito, Né, em todos que os tem setores, conhecimento todos os setores. né, da legislação que ampara a mulher, mas em todos os setores, mesmo a mulher tendo um espaço maior, principalmente no mercado de trabalho hoje, do que ela já teve, o salário dela continua menor do que o do homem, exercendo a mesma função, o mesmo cargo que ela exerce. Então, quer dizer, até quando, né? Agora, é uma coisa que a gente ainda conversava nos bastidores, né, doutora Estela? Que a gente tem que brigar, a gente tem que falar para a consciência da sociedade como um todo, realmente ela se enraizar e, a partir daí, mudar, as mudanças acontecerem. Se empoderar, se acreditar, né? Eu acho que falta nisso também, né? Eu acho que falta Né? conscientização de nós mulheres, que a gente Do tem nosso que valor. brigar e também Exatamente. saber o valor da gente. Exatamente. Porque se a gente não fala nada, passa gente a impressão para a sociedade a aceitação. A gente está sendo omissa, né? Aí, o que acontece com a nossa sociedade? Isso está enraizado na cultura nossa, Nós temos do uma mundo, não é sociedade só do Brasil, não. Que a mulher é objeto. E objeto é uma coisa descartável e usável, né? Usável e descartável. Então, a gente não pode aceitar isso, não. A gente tem que brigar. Essa evolução que a gente teve, né, que a Tânia acabou de falar, foi à custa de muita briga. Foi à custa de muita manifestação. Então, a gente não pode aceitar que órgãos que defendam as mulheres sejam extintos. A gente não pode aceitar que órgãos que defendem as mulheres não façam o dever dele, que é atuar. Do que adiantou dar posse a uma nova gestão, se essa gestão nunca teve uma reunião. E a reunião era 2 mensais, ou até mais. E não deixou de ter reunião, deixou de cobrar. Aí, todos os órgãos, a maioria pelo menos, é comandado por homens. Eles acham que é normal extinguir um órgão que cuida de mulheres, que pensa no direito da mulher. E a gente não pode aceitar isso, não. A gente tem que brigar, por quê? Senão, esse retrocesso vai chegar a um ponto que a situação da sociedade vai ficar insuportável. Nós estávamos falando também, há alguns minutos atrás, sobre a questão das mulheres no Oriente Médio, que elas ganharam, de ontem para hoje, o Poder Judiciário local, deu o direito à mulher de dirigir veículo a partir do próximo ano, 2018. Ainda nem é para esse ano. Né? Pois Pro é, ainda pro próximo ano que ano. vem, né? Aí Mas já foi uma conquista, né? eu fico pensando. Ontem, quando eu vi a jornalista dando a notícia, ela falou assim, olha, eu vou dar essa notícia, mas pense que não é do século passado, não, né? Nem dos primórdios, não. É século XXI mesmo. Porque, tipo assim, pensa, agora pode mulher na Arábia Saudita dirigir. Tirar Pois carteira de Porque motorista. É um se ela absurdo. Se ela Fosse dirigisse, pega, não podia. ela ia ser morta, Presa. apedrada. Ela pensa? o caso menos grave ela seria presa. É. Mas os casos maiores realmente seria morta, apedrejada. Mas a situação é tão triste que não é só isso que acontece lá e que os poderes mundiais, né, não cobram. Lá acontece mais de 5.000 casamentos de menores, meninas, com idade de 7 a 10, 12 anos de idade. E esses casamentos que são feitos negociação entre os pais da criança e do futuro marido, é feito transação comercial. Quer dizer, paga-se um dote ao pai da criança. E o pior de tudo, mais de 50% dessas crianças morrem em consequência da noite de núpcias, ou depois por infecções, a destruição dos órgãos genitais, e que infecciona do útero de uma criança, e ninguém faz nada, o mundo não faz nada. Aí eu fico pensando, se nós aqui, que nem a repórter falou, estamos no século XXI, que já houve muita luta e muito ganho, permanecemos caladas, e se retroagir a chegar a um absurdo desse? Lá, várias mulheres sofrem com Imagina cirurgias quanto deve ter que morrido por isso, né? Pois é. eles simplesmente destroem o órgão feminino para que a mulher não tenha prazer.
vários casos, a ONU tem uma equipe de médicos voluntários, cirurgiões plásticos, que atendem fora dos países, né, na fronteira, porque lá não podem, mulheres que os maridos, os companheiros, simplesmente queima o rosto da mulher, põe fogo. E abandona essa mulher e arruma uma nova companheira, que lá ele pode ter muitas companheiras. E essas mulheres viram medicantes lá, pedintes, né, na rua, e não tem nem como comer, se alimentar, e ninguém acolhe, não existe um órgão para acolher. Então, são tantas atrocidades, então me preocupa muito isso. Se a gente aceitar, onde vamos parar? Vamos retroagir? Até quando? Para a gente ver casos, né, Nós temos muitos casos que a gente, também, aqui né? no país, né, o caso que a gente comentava ainda do homem lá, da violência em São Paulo. Não, mas não né? vamos em São Paulo, não. Aqui há 2 semanas teve um caso de um homem que também ejaculou em uma menina dentro do coletivo. Olha só. Do ônibus coletivo. E não foi só isso, não. Há poucos dias também pegaram um senhor tentando estuprar uma mulher também, que também vinha do trabalho, mas pelo adiantado da hora tinha poucas pessoas e aconteceu isso. Então a gente fica pensando que não é longe, não é aqui lá. dentro de casa. Aqui dentro de casa, a violência dentro é da muita. nossa cidade, né? Por isso que a gente não deve aceitar, por isso que a gente deve lutar e falar cada vez mais forte. Porque as mulheres unidas é que têm voz, uma sozinha não tem, mas muitas lutando pelo direito, órgãos como o Conselho da Mulher, como a Diretoria da Mulher, é que faz a mulher mais forte e que faz a sociedade melhor. Porque a mulher, ela é mais de 51% da sociedade, dos membros da sociedade. E somos nós que trabalhamos, educamos nossos filhos, fazemos parte integrante dessa sociedade. Se a mulher sofrer violência e não for amparada por essa sociedade, a sociedade também sofre. Pois é, gente, é isso que a gente tem que conscientizar, né? A gente falando do caso lá de São Paulo, que o homem, né, jogou uma mulher, e aí ele foi liberado, aí no outro dia ele foi de novo reiterou o ato, por quê? Porque ele achou que é normal. O juiz achou que é normal. Aí também ele achou que é normal. Gente, Sabe? Até que ponto, né? Até que ponto. Aí todo mundo se reuniu na internet, a vítima foi também afrontada, a vítima também foi afrontada dentro das redes sociais, né? A mulher que ela acabou nem querendo, às vezes, nem... prosseguir com a denúncia. Com a denúncia também, né? Porque a sociedade transforma muitas vezes a vítima em criminosa. Pois é. Aí, infelizmente, Infelizmente, é um absurdo isso, mas a gente não pode aceitar isso, não. É igual quando... A mulher, ela é a vítima, independente da roupa que ela esteja usando, o corpo é dela. E a gente não pode aceitar que nos faça objeto. Novamente, eu vou para dizer, a sociedade acha que a mulher é objeto. E a gente não pode aceitar isso, não. Nós somos seres humanos. Inclusive, na ONU existe lei dizendo que essa violação de direitos viola os direitos humanos. Que absurdo. Tem que fazer uma lei para dizer que é direitos humanos. É claro que é direitos humanos, nós somos humanas. Então, é direitos humanos. Então, chegou a ser absurdo fazer uma lei para dizer que fere os direitos humanos a violência contra a mulher. Mas por que fez isso? Porque é necessário, para que se coloque no consciente e no inconsciente da sociedade que isso não pode acontecer, que é uma violência à humanidade. Tânia? O que preocupa é que eu ainda ouvi um comentário, né, de uma pessoa falando a respeito de uma pesquisa que tinha feito. Exatamente para saber se falou questão de roupa, né? Independente da roupa que tem, a mulher é vítima, né? Em relação ao estupro. Falando que a maioria, na pesquisa, eu não peguei os dados, porque foi rápido, eu ouvi rápido, mas que a maioria falaram que a mulher é culpada do estupro devido à roupa que usa, né? Porque ela provoca o homem. Se ela não quer ser estuprada, que ela não pode provocar o homem. Agora, a que ponto chega, né? Mas a maioria dos casos também pesquisa, a mulher que é vítima de estupro, ela está com roupa muito comportada, viu? Geralmente o agressor,
ele não procura uma mulher que mostra muito, não. A maioria dos casos são pessoas que estão totalmente tampadas. E aí, essa pesquisa, a pessoa ainda comentava a respeito disso, porque era num programa, e eles comentavam a respeito. Um estava fazendo debate, um falando que concordava com a pesquisa, outro falando que não concordava, porque a mulher tinha o direito de ir e vir da mesma forma que o homem, também da mesma forma a roupa. E daí aí o outro falava que não, que a mulher não podia ficar muito insinuante, já que tem pessoas que podem se sentir, né, provocados com a roupa que usa. Então, eu acredito o seguinte, que a mulher tem que ponderar, o homem também tem que ponderar. Por que ele vai querer agredir a mulher por causa da roupa, sabe? Então, a ponderação tem que vir. Mas tudo isso aí, o que leva? Leva à violência. Também pesquisas comprovam que, feita pelo SUS, que é um órgão do governo, né, federal, que mais de 150 mil mulheres são atendidas no SUS por ano no Brasil. Em caso de estupro? Não, violência em geral. Violência contra a mulher, do homem contra a mulher. Violência doméstica e também estupro. E também, por dia, são mais de 5 mulheres, não são 5 mil mulheres no Brasil. Por dia. Por dia. É um absurdo. É um absurdo. Você imaginar que é esse o conceito que nós devemos mudar. Nós que criamos a sociedade, porque somos nós que educamos os filhos, devemos criar nossos filhos com outro pensamento. De ver a mulher como companheira. De ver a mulher, né, como ser humano e não como um objeto. É uma responsabilidade muito grande, como você falou, Tânia. Educar as futuras gerações. A gente tem essa responsabilidade. E também mudar os nossos conceitos, de não ver a mulher como inimiga ou como uma rival. Os homens são tão unidos, muitas vezes, até demais. E falta isso nas mulheres. A gente deve mudar o nosso conceito e ver que todas nós mulheres, quando uma mulher é agredida, também agride a nós. Porque a sociedade vê a mulher como objeto. E passa esse conceito de que ela é culpada, porque ela usou uma roupa assim ou tal. Mesmo então, isso aí deve ser mudado. Mesmo independente de assédio, num outro programa que eu estava vendo, tinha uma moça comentando do assédio que ela estava tendo no superior dela. Ela trabalhava na empresa familiar, onde os diretores eram marido e mulher. Então, o próprio homem ameaçava ela em relação à mulher. E ela perdeu o emprego. Então, ela ficou tão sem ação, que ela tinha medo de dormir sozinha, ela tinha medo de sair sozinha. Sabe? Ela pegou um trauma. Você vê a forma que ela contava, ela chegava a chorar, e dizendo que ela chegou a fazer terapia para realmente melhorar a respeito disso. Só que aí a gente nunca sabe qual é o comportamento, né, quando você está vivenciando uma situação. Mas quando ela falava a respeito disso, eu acreditava assim, que era coisa assim tão simples, que era o fato dela chegar, ela ter atitude. Sabe, do meu ponto de vista, quando ela relatou, eu acredito que ela não teve atitude. É o que acontece na maioria das mulheres agredidas, seja verbalmente, seja sexualmente falando, seja assédio, da forma que for, ela tem que ter atitude. Mas você sabe por quê? Eu vou falar a prática. Que ficou omissa, sabe? Eu trabalho com essa área de atendimento às mulheres vítimas de violência praticamente há mais de 12 anos. Então, e também pelo Conselho da Mulher, que também fui presidente, né? O que a gente vê é que a mulher, ela tem uma visão um pouco diferenciada do homem. O homem é muito prático. A mulher, mesmo ela sendo agredida, ela pensa, a sociedade vai me julgar. E a sociedade julga. Como eu disse, há um pensamento na sociedade que a vítima é que é culpada pelaquela agressão. E muitas mulheres não sabem que assédio é crime. Ela poderia denunciar, mas ela tem medo dos familiares dela julgarem ela. Ela pensa que se vão falar mal dela. Ela pensa nos filhos. Ela pensa em tantas questões. E também, se for, por exemplo, um companheiro, um marido, ela prefere recuar porque ela tem medo do julgamento. E se for, por exemplo, uma agressão, passando pela violência doméstica, ela pensa, o que eu vou fazer? Há dependência emocional, não só a dependência econômica. Há o conceito de que a sociedade não vai apoiá-la, e muitas vezes não apoia mesmo. E não é fácil para uma mulher. Se a gente tivesse mudado os conceitos nossos, já evoluímos muito, mas se fossem melhores,
talvez essa mulher tivesse mais coragem, mas não é fácil. E aqui, na nossa cidade, onde não existe mais nenhuma diretoria da mulher para acolhê-la, não existe uma casa de acolhimento para que ela possa, por exemplo, se ela não tiver nenhum familiar aqui, e onde ela vai pegar o filho dela, né? e dormir, porque ela não vai ficar ao relento. Então, há tanta coisa para se pensar, a gente não pode julgar não, viu? Sabe que eu já vi isso em delegacia. Há muitos anos atrás, um delegado virou para mim e falou assim, não, essa daí gosta de apanhar, porque ela quer retirar a denúncia. Mas não é bem assim não, viu? A questão é tão intensa. Tão ampla, né? Tão ampla. Não, os outros é aquele ditado popular, se desse né? mais marido e mulher, ninguém põe a colher. Se desse mais acolhimento a essa mulher, mais oportunidade e menos julgamento, talvez ela não quisesse retirar essa queixa. O problema é que nós não damos esse acolhimento. Não tem apoio, mulher. né? Não tem Ela apoio. não tem um Ela não apoio. tem estrutura, né? Por isso que a gente fala, às vezes, às vezes a pauta de violência da mulher, ela é repetitiva. Mas não é, pelo contrário, ela não se esgota, porque se não fosse assim, não existiria tantos casos crescentes diários. Enquanto nós estamos aqui nesse bate-papo, você está aí nos assistindo, quantas mulheres estão sofrendo com relação à violência dentro de casa, ou às vezes dentro do ônibus, na rua. Enfim, ela está sendo violentada, ela está sendo... De alguma forma, de uma forma, ela está passando por alguma circunstância. Por isso que talvez falar seja uma forma de aproximar e de alertar, talvez, também. Você vê a entrada da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, né? A gente sabe que a entrada dela no mercado de trabalho deu-se exatamente para aumentar a renda familiar. Por quê? Porque, de repente, a renda do homem não era o suficiente para poder sustentar a família. Então, aí o que acontece? Uma coisa vai trazendo a outra. A mulher não fica dentro de casa, aí entra a questão da nossa informação, que ela é um piscar de olhos, você fica sabendo de tudo, internet, que eu acredito que é um paradoxo nas nossas vidas, porque você precisa dela para as informações, para o desenvolvimento, e ao mesmo tempo ela traz tantas informações negativas que atrapalham a criação e a educação dos filhos. E aí, quando eu falo na educação dos filhos, a gente vê uma família sendo desestruturada por excesso de informação. Né? Aí a mãe está no mercado de trabalho, o pai também está, e aí os dois que têm que dar a educação para os filhos, para fazer uma base para a sociedade futura, eles não ficam em casa, e quem traz as informações de educação é a televisão, os meios de comunicação. O que acontece? A gente está percebendo uma sociedade que está se desfazendo exatamente por causa da base. Éticos e morais, exatamente, né? por causa da base. Né? Você vê uma coisa puxa a outra. Você vê, a necessidade da mulher estar no mercado de trabalho, mas também tem necessidade de estar em casa para educar o filho. E aí, mulher, pronto. Gente, ela se cobra o tempo inteiro. Cobra. Ela trabalha 48 horas por dia, porque você fica lá de 24 horas. Não, né? ainda é tão justo. Não tem. Ainda é injustiçado por causa do salário, são menores. É injustiçado porque ganha menos, trabalha mais. Saindo do trabalho dela, chega em casa, ela tem que trabalhar em casa, que muitas vezes o companheiro, o marido, seja quem for lá, não a ajuda. É verdade. Aí ela tem que ver como é que tá os filhos, escola, material escolar, a janta, o almoço do outro dia, é roupa, é tudo. Então, é uma cobrança muito grande por um respaldo muito pequeno. Mas é por quê? Porque nós, mulheres, aceitamos. E nós não devemos aceitar. E a função principal nossa é cobrar das autoridades, reclamar, participar mais, ver a mulher como companheira e não como inimiga, apoiar as causas da mulher, os órgãos que lutam pelas mulheres, educar os nossos filhos para que saiba respeitar as mulheres, assim como deve respeitar você que é mãe. Então, o papel da mulher é tão grande, nós é que não temos consciência disso ainda. Eu acredito que só vai melhorar quando nós, nós, tomarmos consciência. Aí o mundo inteiro melhora. Aí quando você fala na questão da educação, eu vejo eu vejo inclusive os adolescentes hoje, né, que são precoces na vida sexual. Gente, é de encapular. Eu tenho um filho de 16 anos. Aí, de repente, ele parece com a menina. Aí, é namorada? Não, estou ficando. Né? E é uma, assim, e se o menino não dá atenção, ele, sabe, joga na outra. Sabe? É uma questão, assim, é tão grande. Quando às vezes ele chega com o menino em casa, ele pensa que vai namorar, eu chego e chamo converso.
sabe? Eu falo assim, olha, aí eu dou, não é um sermão, sabe? Eu acho que é mais uma orientação, um Mas é uma bate-papo. orientação necessária. Sim, entendeu? Para ela se valorizar enquanto mulher. Eu falo assim, ó, não é porque é meu filho, mas se você arrumar uma barriga, quem vai sofrer com o filho, quem vai cuidar, vai ser você, independente dele te apoiar ou não. É meu filho, é homem, mas você é mulher. Só pelo fato de você ser mulher, se valorize como mulher. Sabe? Uma das coisas Mas que a aí gente eu vou te falar percebe um hoje é negócio, isso. talvez você vai ficar brava comigo. Aí tem um pequeno problema. Você fez certo em falar com ela, mas você falou com seu filho? Também. Porque ele também tem que Não. ter consciência de que ele, apesar de ser homem, não. Ele é homem e tem que respeitar a mulher e tem que também cuidar do filho se o filho nascer. Essa é a função nossa, educar melhor dos nossos meninos não só as e meninas. meninas. Exatamente. Os dois. Mas eu chamo essa conversa, Brenda, eu ponho os dois sentados para conversar. Por quê? Porque depois, se acontecer alguma coisa, é ruim para ela. Eu fico me colocando no É lugar ruim para os dela. dois. Você Aí entendeu? você tem que explicar isso para os dois, que Mas é ruim é para os isso que eu- dois. Eu acabei de falar, Maristela. Infelizmente. Mas é porque nós aceitamos, nós não educamos da maneira certa. Não é querer justificar porque ela falou que eu ia achar ruim, não. Eu converso com os dois. Eu antes converso com os meus meninos. Se arrumar namorada e quiser ficar, pensa bem. Aí eu falo os prós e os contras, sabe? É uma realidade. Mas Você isso quase entendeu? não é feito então pela Não. sociedade. Porque cobram das mulheres, mas não educam. Exatamente. Infelizmente, somos nós mulheres. Por que eu citei de falar assim, conversar com elas? Por quê? Porque eu converso com meus filhos. Isso já aconteceu com o outro, que hoje já está com 21 anos, 22 anos, e aconteceu com esse. Né? Então, a hora que chegou para mim falando tal da vida dele sexual, aí eu chego, converso, falo, explico a situação. Aí eles quase morrem de rir de mim, porque eles ficam até com raiva, dependendo do lugar que eles estão. Eu faço, ó, juízo vocês têm, então usem. E camisinha também. Sabe? É uma verdade. Não. Doença sexualmente transmissível. É verdade. Então, a gente observa que essa questão de educação, infelizmente, nós mulheres que estamos no mercado de trabalho, nós temos vida dupla e temos que, até a gente achar um jeito, Marcelo, porque você falou aí que a gente tem que brigar e tudo, eu estou tentando aqui lembrar de uma situação para a gente poder brigar, para saber como que nós vamos, porque a gente não pode deixar de ser mãe para educar. Não. E aí, às vezes, a gente precisa estar trabalhando, aí não pode ir para lá. Quem vai ajudar a gente nessa jornada dupla? Você entendeu? E aí, o que acontece? A mulher tem que ser MM. Mulher macho, sim, senhor. Tem que ser mulher maravilha. Mulher maravilha. Ela é super mulher. Né? Você falou sobre saúde, né? É uma pesquisa que foi feita o ano passado e que me preocupa muito. Há algum tempo atrás, o índice de AIDS e sífilis, a sífilis tinha sumido e a AIDS tinha diminuído. Você sabia que em Anápolis aumentou mais de 70% casos de sífilis e casos de AIDS, entre os jovens principalmente, e não é nem divulgado. Eu preocupo. E não divulga. Não divulga. Pior que não divulga. Uma doença que estava praticamente extinta, sífilis, voltou com tudo. Com tudo. Sabia? Triste, mas é verdade. Eu tinha notícia no geral, né? E a mulher é a maior vítima. O índice maior de vítima das doenças, dessas doenças que eu falei, são mulheres. Meninas, praticamente, que não têm consciência. Gente, é 12, 13, 14 anos, sabe? Nós vamos continuar esse bate-papo, falando sobre as mulheres, vamos falar sobre a violência da mulher, vamos falar da mulher no mercado de trabalho, mas numa próxima oportunidade, porque infelizmente já chegou esgotando o nosso tempo aqui hoje nessa edição, mas já quero agradecer a doutora Maristela, também a Tânia aqui junto conosco nesse bate-papo, viu? Foi bacana, não foi uma entrevista, você que acompanhou aí, foi um bate-papo, falando sobre tanta coisa, e olha, se deixar a gente ia falar muito mais. Não, é tema para dias de assunto. Na próxima oportunidade nós vamos continuar falando sobre a violência da mulher, sim, a gente precisa se conscientizar, precisa alertar. Quanto mais falar, melhor é. Eu acho que, na verdade, precisa se falar mais. Precisa. Né? Essa é a grande questão, né? Exatamente. Quanto mais você fala, você divulga, você vê estatística, você debate o assunto, tem uma consciência, pelo menos é o que a gente espera, né? Tem uma consciência melhor da sociedade como pelo menos conhecimento da sociedade melhor. E como a doutora isso é que leva a mudança da cultura. É verdade. Né?
Obrigada, meninas. Obrigada, Blenda, por eu mais que agradeço, esse Brenda. convite. Obrigada pelo Obrigada a convite, você, né? E obrigada que quem está está aí nos nos ouvindo, vendo. né? E vamos voltar uma próxima vez para continuar. Vamos sim, vamos. vamos. Hoje a pauta fomos nós aqui, mulheres, viu? Agradecendo a sua audiência qualificada, desde já, você, principalmente você, mulher, compartilhe esse vídeo, repasse, né? Afinal de contas, é um bate-papo tão importante, a gente precisa se unir mais. Essa é a grande questão, viu? Com elas aqui, eu finalizo o programa de hoje, agradecendo a sua audiência e contando com elas numa próxima oportunidade. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa em Pauta, a sua revista eletrônica semanal.